Pessoal, hoje nós estamos aqui em Ubatuba, na praia do Prumirim, e eu quero apresentar para você uma pessoa que eu conheci por acaso, né? Nós alugamos uma casa em Ubatuba e justamente por acaso esse rapaz aqui, ele mexe com história da culinária, é isso? História da alimentação. História da alimentação no Brasil. No Brasil. E hoje ele vai apresentar para vocês alguns pratos com ingredientes caiçaras, né? E primeiro eu vou querer que você se apresente, diga Claro. quem que é e tal. E aí depois a gente vai pra cozinha, né? Perfeito. Tá bom? Uma das partes boas. É, a melhor parte. Não, cara, mas olha aqui, o que esse cara já me contou do que ele sabe da história aqui é fascinante, gente. Então, não saia daí antes da comida chegar, porque tem muita coisa gostosa que ele vai falar para os nossos ouvidos também. Fala aí. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês que acompanham o canal do Chico. Meu nome é Heitor Barsalini, e eu sou pesquisador da história da alimentação no Brasil, especificamente no Brasil. E como eu moro aqui em Ubatuba, eu não sou daqui, eu sou um caipira proveniente lá de Itu, mas eu estou morando aqui desde 2009, então há 10 anos eu moro aqui. Eu acabei me interessando por aprofundar o conhecimento e a pesquisa sobre a história da alimentação local. Então fiz uma ampla pesquisa, fiquei 2 anos entrevistando pessoas das mais diversas idades, dos mais diversos lugares da cidade, que Ubatuba é uma cidade compridona, assim, ela tem praticamente 100 quilômetros de extensão, mas é uma cidade estreita, então eu fui de ponta a ponta, entrevistando pessoas daqui, pessoas que migraram para cá, com essa temática da alimentação. Li inúmeros títulos, li publicações, recortes de jornal. Foi um trabalho bem de garimpagem mesmo que eu fiz e consegui juntar isso num texto, que é um livro que vai ser publicado agora em 2019, que conta a história da alimentação caiçara. E aí, conversando com o Chico, né, como eu disse, esses Tudo encontros, a ver com o que eu faço no canal, né? Quando a Isamara, que é a minha esposa, que trabalha comigo também, falou: vem pra cá. Vem pra cá, Isamara. Eu vou pra lá. Vem pra cá, Isamara. Oi, gente. Tá até de colar novo. Ela é caiçara, gente. Eu sou Ela é caiçara. caiçara. Ela é caiçara. Ela falou: olha, vem pra cá um casal, eles trabalham com cultura regional, com coisas locais. Eu falei: nossa, precisamos trocar figurinha. Então, aí desde que eles chegaram, a gente começou a conversar e foi um converser danado, já vai pra cá, vai pra lá. E como eu estava dizendo pro Chico, assim, a gente tem muitas informações, é muito rica a diversidade culinária aqui de Ubatuba, né, da cultura caiçara. Quando a gente fala hoje em comida caiçara, a gente pensa num tripé de sustentação, que é o mais comum, né, que é a farinha de mandioca, a banana, normalmente a banana verde, e o peixe. Só que quando a gente vai conversar com essas pessoas, a gente vai descobrindo que esse tripé de sustentação, inclusive as receitas que eu vou mostrar para vocês, são receitas calcadas nesses ingredientes, mas eu quero mostrar como é possível diversificar a partir de só 3 ingredientes. Mas a compreensão desse tipo de culinária, ela é um recorte da história da cultura caiçara, porque praticamente entre 1880 e 1960 a cidade ficou isolada. Então é nesse momento que se desenvolve um determinado tipo de cultura que hoje a gente conhece como fandango caiçara, que são um conjunto de danças como a chiba, conjunto de ritmos tocados, a presença da rabeca, que é bem artesanal, rabeca, pandeiro, viola de 10 cordas, essa viola caipira. Então esse conjunto de elementos culturais que a gente entende hoje como cultura caiçara é um recorte daquilo, porque se a gente for falar de culinária caiçara ou de cultura caiçara, especificamente para alimentação, a gente tem que considerar que os primeiros caiçaras eram os Tupinambá, que são os donos dessa terra. São caras que estavam aqui há milhares de anos. Então esse pessoal ele comia uma diversidade de proteína animal proveniente da caça, também o peixe. E o que era a comida caiçara? As punks, né, que a gente conhece hoje como punks, né? Então a despensa do índio estava em volta dele, né? E o que, para a gente entender melhor assim, o que define um caiçara? Caiçara é um morador do litoral numa faixa de terra que está limitada entre o sul do estado do Rio de Janeiro e o norte do estado do Paraná por conta da Serra do Mar. Então só tem caiçara, só é chamado de caiçara quem mora próximo à Serra do Mar, porque a palavra caiçara significa cerca em língua tupi. É uma comparação, como se a serra fosse uma cerca que isolasse os moradores entre ela própria e a água e o mar. Então essa tripa
de extensão territorial onde vivem os caiçaras. Então os primeiros caiçaras daqui eram os Tupinambá. E eles comiam basicamente churrasco. Churrasco não é coisa de gaúcho? Churrasco não é tradição gaúcha? Né? Churrasco é coisa de índio. Mas aí vários Mas era um povos... churrasco diferente, não? Era diferente Meio do que a gente queimada a carne, é conhece, isso? Moqueada. eles moqueavam, né? Moqueavam, Então né? o moquém era aquela grelha feita de paus, sobre a qual eles colocavam pedaços de carne e um detalhe importante, sem sal, porque o índio brasileiro não consumia sal. Tem algum pouco registro do consumo de um sal de cinza, então um sal, não é aquele sal proveniente do mar. Parece, há registros, mas na história algumas coisas ficam meio no limite entre o folclórico e o real, mas há registro de que o primeiro contato que o índio teve com o sal, ele comeu algum indivíduo indígena, não sei de que região do Brasil, e teria dito isso encurta a vida. Então é uma coisa que eles não conseguiam, que eles não consumiam. Então, Mas tem registro disso? Tem registro dos primeiros cronistas, aqueles primeiros portugueses que vieram escrever algumas coisas, mas são tão esparsos, são tão fragmentados que a gente fica na dúvida entre a veracidade e o aspecto, a lenda, o aspecto folclórico, né? E então eles temperavam essa proteína animal, essa carne, temperavam com pimentas, basicamente com pimentas. E aí aquilo era assado, então era paca, que vocês caiçaram. Vocês? Os caiçaras Você adoram. aprendeu alguma comida com ela? Não. Eu não sei cozinhar, gente. Então você já casou Ela com quem palpita sabe, né? Eu falei, não, eu não vou pra cozinha. Eu preciso conhecer alguém que eu fale os pratos e ele cozinha. Tá. Então, Fácil essa demais. parte da palpite, ela É boa. sou boa. doutorada. Doutorada. Mas a Isa, a família dela, né, os tios, antigamente, antes da proibição da caça, era hábito dos moradores locais comerem caça. Então, porco do mato, tatu, a paca, os caiçaras dizem que é a mais gostosa de todas. Tudo isso era consumido pelos Tupinambá que estavam aqui, né? Inclusive carne de gente, que era hábito deles consumirem carne humana. Então, de lá para cá, a gente vem com os ciclos econômicos, a invasão dos europeus. Então, a chegada dos europeus já traz novas referências. Por exemplo, existe até uma controvérsia com relação a isso. Estou lendo um livro que é o primeiro livro que diz que o fogão de lenha é uma tradição indígena. Até onde eu sei, não. A única maneira do índio preparar a sua proteína era moqueando, era assando. O fogão de lenha é uma tecnologia que vem da Europa. Inclusive o forno é uma coisa que não existia aqui. O forno é uma tecnologia europeia. Eu digo nas palestras que a gente faz, né, nos cursos que eu dou. Que era por conta da necessidade também deles. A necessidade. Né? Tem uma frase de um caiçara muito conhecedor da comida caiçara aqui, chamado Ademir Pérez, que é dono de um restaurante, inclusive. O Ademir, uma vez eu entrevistei ele para uma revista para a qual eu escrevia, e ele disse uma frase que eu considero assim exemplar, assim, eu não esqueço dela. Ele disse: a gente comia o que tinha. Por que eu acho essa frase importante? Porque todo povo faz isso. Todo povo come o que tem. A gente perde essa referência, que hoje a gente vai no mercado e tem uma gigantesca diversidade de opções e a gente come aquilo porque tem. Então, sempre o ser humano vai estar se alimentando daquilo que é possível. E é essa capacidade de obtenção de alimento que faz um grupo humano ficar num lugar ou ir embora para outro. Normalmente as movimentações territoriais, não de expansão, né, mas as movimentações migratórias, elas dizem respeito à falta de alimento. Então a capacidade de onde vinha o carboidrato, que é tão importante na nossa dieta, lá na Europa, vinha do trigo. Acontece que o trigo, a farinha de trigo, se ela for consumida crua, ela fica indigesta. Então ela precisava ser assado. Então, por algum desenvolvimento histórico, a tecnologia da época que foi se criando e foi se aprimorando, levou à criação do forno. Existe entre os antropólogos uma dúvida sobre se o forno foi criado para cozinhar as peças de barro, as panelas, ou se ele foi criado para assar comida, e principalmente o trigo, porque são mais ou menos a mesma época. Coisa nós estamos falando de 8 mil, 10 mil anos atrás. De qualquer forma, foi através desse artefato tecnológico chamado forno que os europeus conseguiram se alimentar de carboidrato. Só que por alguma outra coincidência dessas do mundo, ninguém registrou, provavelmente em algum momento, metal entrou no forno e a quantidade de calor que aquilo tinha derreteu o metal. E os caras se deram conta que dava para derreter metal e moldar artefatos
inclusive bélicos. O índio brasileiro, ele se alimentava, em termos de carboidrato, da farinha de mandioca, porque ele precisava só daquela chapa de barro aquecida, tem todo o processo de ralar, espremer e tal, mas ele precisava daquilo lá, não tinha a necessidade de ter criado forno. Então, quando o europeu chega aqui, ele tem escudo, armadura, arma de fogo, espada, ele está protegido e ele está muito mais agressivo, belicamente falando. E o índio estava ainda na flecha de madeira com ponta de pedra, porque ele não precisou desenvolver tecnologia para se alimentar. Então, eu entendo, por esse comparativo, por exemplo, eu entendo que todo o desenvolvimento tecnológico de uma população, de um grupo humano, vem a partir da capacidade de obtenção de alimento. E em função disso, a necessidade faz com que a pessoa povos crie maneiras e desenvolva técnicas de plantio e de caça, sempre de cultivo. a necessidade alimentar. Sempre. Isso aí é fundamental. Se você está com a sua alimentação provida, você se acomoda. Se você não tem, você vai em busca disso. E aí quando chegam os portugueses, né, não só portugueses, mas portugueses, espanhóis, holandeses, vêm para a costa brasileira, eles trazem a influência alimentar deles, mas se adaptam à alimentação local, mas também trazem novas referências, como por exemplo o fogão de lenha. Então não tem registros de coisas cozidas aqui, antes da chegada deles. E essa coisa do prato cozido, nós vamos fazer hoje o azul marinho, que é um peixe cozido. Nós vamos fazer o peixe salgado, peixe seco, também com abóbora, que é cozido. Essa concepção de cozinhar com água é uma concepção que vem da Europa, principalmente de Portugal. Eles têm esse hábito de cozinhar e se nutrir do caldo. Então um pouco de proteína, mais um tanto de legumes, vegetais, com bastante caldo. E aquele caldo restaura, tanto que o nome restaurante vem de restaurar. Então as pessoas que viajavam muito tempo paravam numa estalagem, que era um restaurante, e aí comiam alguma coisa que restaurasse as energias. E isso vem dessa coisa do cozido. E aí a gente tem o ciclo do açúcar, e a cana-de-açúcar entra na alimentação caiçara. A partir do momento que chega junto com os africanos escravizados, passa a integrar cotidianamente a dieta caiçara no preparo do caldo de cana para adoçar o café. A gente tem depois o ciclo do ouro, que foi um ciclo importante economicamente para a cidade, porque o caiçara que plantava a cana produzia cachaça, e essa cachaça era vendida para Paraty e pelo caminho velho do ouro subia até Ouro Preto. Então era importante para a economia da cidade. Depois a gente tem o ciclo do café. Ubatuba tem uma curiosidade, foi a primeira cidade do estado de São Paulo a receber um pé de café. Porque o café entrou pelo estado do Pará. Pará, Maranhão, tem ali autores que dizem Pará, autores que dizem Maranhão, mas no Maranhão não se desenvolveu o plantio. No Pará se desenvolveu e veio descendo pelo litoral. Então você está vendo aqui, ó, descendo o litoral aqui, e Ubatuba é a cidade mais ao norte do estado de São Paulo, no litoral. Então o café veio do Rio de Janeiro e foi a primeira cidade a receber o pé de café. Teve plantação de café, assim, suficiente para algum comércio, mas principalmente para o consumo local. Então, todas essas mudanças vão fazendo o caiçara do meio do século retrasado, 1860 mais ou menos, ter no seu espaço de subsistência a criação do porco, que esse porco doméstico veio da Europa, a criação da galinha, que veio da Europa, a criação de pato, que era muito comum, né? Quando você era criança, super. Tinha bastante. todo mundo comia pato. O consumo da caça, o plantio da cana para consumo próprio, o plantio do café para consumo próprio, o plantio da mandioca para o preparo da farinha. Então toda a comunidade tinha uma casa de farinha que atendia a um grupo lá de, sei lá, 15, 20 famílias. E aí as pessoas iam lá, faziam a farinha e distribuíam entre elas. A farinha é fundamental. E isso determina... Toda casa também tinha seus espaços também para plantar, né? Sim, os espaços de plantio, Então assim, por conta da condição topográfica do território de Ubatuba, as pessoas não tinham condição de ter terras muito grandes, muito amplas. Então como o cara tinha que plantar lá uma rocinha de mandioca, uma rocinha de feijão, uma roça de arroz, e era comum comer arroz vermelho aqui, que não é nativo daqui, mas se adaptou a um terreno que não seja alagado. Uma coisa interessante, o caiçara e o caipira também tinha isso. Eles não levavam a fruta para dentro de casa.
Não tinha o hábito assim, tem uma fruteira, tem uma gamela para pôr fruta. A fruta era comida no caminho. Então ele vai para a roça, ele passa no araçá, pega o araçá e come. Ele passa no pé de pitanga e come a pitanga. Então ele, forçosamente, ele come a fruta da época. Ele está absolutamente em consonância com o ritmo da natureza. Não tem essa coisa de, eu vou forçar a produção fora de época. Então, tudo isso, assim, o espaço do plantio do pomar estava ali. Não tinha o hábito de comer verdura. Quem traz o hábito de comer verdura para Ubatuba, para o litoral norte, são japoneses que vieram para cá no meio do século XX. Tinha um grupo grande de japoneses que estava plantando café na região de Marília, e eles cansaram da produção de café, disseram que eles concluíram que não estava dando certo. E eles vieram para cá para plantar banana, que eles apelidaram de ouro verde. Com isso eles trazem os hábitos de comer legumes e verduras, porque a Caiçara não tinha isso. Então, não tem nem registro de comer taioba, só serralha. Não, não. Acho que só a taioba que só aparece. A taioba. A taioba é a única folhagem. Algumas coisas foi talvez não foram registrada. registradas, né? Porque a gente não. começa a pensar nos índios e aí a gente percebe que os índios comiam um monte de plantas, né? Que a gente chama de mato. Então eu acredito que esse momento histórico não foi registrado, mas leva-se a acreditar que talvez fossem as punks hoje. que a gente está conhecendo agora, né? Porque a gente também não conhece, né? Ficou esquecido por muito tempo. Então, mas não tinha tá registrado. O hábito, né? O hábito e esse conceito de que precisa. Sim. Por exemplo, para o funcionamento do sistema gastrointestinal. Por quê também? Porque a farinha de mandioca, quando reidratada, ela faz às vezes das fibras das verduras. Então, a farinha de mandioca ela nunca era comida seca, ela era comida reidratada, no pirão. O pirão é a base da alimentação do brasileiro de 1500 até 1950, mais ou menos. Um feijão tropeiro original, ele não é esse feijão seco que a gente tem hoje, ele é um feijão caudaloso, ele é um cozidão, com um pouco de carne, um pouco de toicinho defumado, um pouco de feijão e bastante caldo. E aí preparava o pirão no prato. Então essa reidratação da farinha de mandioca funcionava como hoje funcionam as fibras. Eu sempre digo isso, a gente dá as palestras, cursos por aí, a pessoa vem e fala assim, essa coisa da alimentação saudável, como é que eu faço, tal. Eu sempre falo, olha, se você tem dúvida sobre um alimento, pense o que seus avós comiam, porque não vai ter erro. E quando a gente pensa nisso, a quantidade de ingredientes vai se reduzindo. Se a gente pega a população caipira, a população ribeirinha do Maranhão, a população caiçara, então assim, são pequenas quantidades dos animais que eles criam, sem insumo de nada, sem ração, sem nada disso. O peixe que ele pega no rio ou que ele pega no mar, a farinha que ele cultiva, então não varia muito, não tem muita diversidade. Quanto mais diversidade, mais risco daquilo ter sido muito manipulado, né? muito mexido. Você está falando de saúde, de alimentação saudável, eu acho que a gente tem que lembrar também que os nossos antepassados, né? Eu acho que você falou avós, mas eu já vai para o bisavós. Sim, Um pouco mais longe, eu acho. Bisavós. Sim. Eles tinham uma atividade física intensa. Sim. E era Natural. Pois é, isso também contribuía para a saúde deles, Claro. né? Porque todo o excesso ele acabava saindo no suor. É. Então eles, vamos dizer, entre aspas, mereciam aquelas comidas muito pesadas que eles comiam, né? Eu relativizo bastante essa questão da comida pesada. Uhum. É a velha história quer dizer, não tão velha, né? Agora uma discussão quase nova, do consumo da banha suína, da gordura suína. Então, a gordura suína ela foi fundamental como provedora de gordura para o organismo. E a gente tem que considerar uma coisa importante. O conceito de gastronomia é uma coisa muito recente, é uma coisa que tem aí 100 e poucos anos. Até antes do desenvolvimento, a gastronomia é o estudo de como você vai transformar aquele produto em um produto mais vendável. Então é você deixar mais bonito, mais visualmente atrativo, mais perfumado, mais saboroso para vender. Não tem a ver com saudável, com saúde alimentar. Até antes disso, a gente tinha um conceito de alimentação que veio lá da China, da Grécia, bem solidificado na Idade Média, que era em cima dos humores. As pessoas acreditavam que o ser humano o organismo humano era dividido em dois tipos de humor, frio e quente. Já ouviram aquela história da avó? Fala assim, não come tal coisa que é fria,
não come isso à noite que é frio, não come tal coisa que é quente. Sim. Então, esse conceito vem de lá. Ah, é? É tão antigo assim? É antiquíssimo, vem dos gregos. E eu descobri depois que Então os os chineses já europeus tinham é isso. que teriam trazido isso da Trouxeram Ásia. isso. Então, a compreensão da alimentação era, você tem um organismo frio, você deve se alimentar de coisas quentes para Para equilibrar. compensar, E equilibrar. vice-versa. Eu, por exemplo, tenho um organismo quente, eu suo demais. Sempre fui. Aí eu preciso me alimentar de coisas frias. Então, a alimentação está muito mais ligada à saúde do que ao sabor. Quando os portugueses chegaram aqui, eles se encantaram com o abacaxi, com o caju. Nossa, que são frutas frias. Nós precisamos levar para lá, que isso faz bem para a saúde. Aí eles não conseguiram levar, porque estragava. Quantos meses de navegação? Aí eles trouxeram a tecnologia que eles conheciam de preparar as marmeladas, que eram os doces, e aí começaram a fazer marmelada de abacaxi, marmelada de pitanga, marmelada de caju e levar isso porque açúcar conserva. Então a compreensão da alimentação estava nisso. E a banha de porco também está nisso. A banha de porco, eles sabiam que era importante consumir gordura, não tinha essa coisa de não pode consumir gordura. Consumiam do porco, o porco doméstico, esse porco de origem europeia, é muito importante, tanto como provedor de carne, de gordura, quanto para a conservação da carne, né? Aí o que aconteceu? No começo do século XX, lá por 1930, deu uma doença em boa parte da produção dos suínos no sudeste, pelo menos. E foi como se fosse eu vou falar uma comparação meio grosseira, talvez eu esteja errando no termo, mas uma gripe suína. Isso durou uns 2, 3 anos, e isso deixou a população meio alarmada. Além disso, já existia naquela época a comercialização da banha industrializada. Só que os produtores brasileiros, safadamente, misturavam banha com sebo de boi, misturavam com fécula de batata, então já estava adulterado. Então, o produto acabou ficando passível de rejeição para a população. É nesse momento que a indústria alimentícia de óleos, principalmente dos Estados Unidos, chega no Brasil para produzir óleo de soja e outros vegetais e fala, não, isso aí faz um mal danado. Não come isso, que faz mal para o coração, faz mal para isso. Então você tem fatores pontuais negativos somados a uma propaganda muito forte que fez com que as pessoas acreditassem, sou de uma geração que acreditou que comer banha de porco fazia mal e que o óleo vegetal era bom. De uns 3, 4 anos para cá, cardiologistas já têm recomendado a banha de porco. Então assim, a verdade vem à tona, mas lógico, há quantos séculos o ser humano come aquilo? E de repente aquilo passa a fazer mal? Então é uma questão de bom senso, né? Eu nem lembro porque eu comecei a falar disso, porque eu falo sem parar, você perguntou alguma coisa e eu... Eu também não lembro porque que você começou a falar, mas eu já estava querendo trazer você de volta para cá, para Ubatuba. Vai trazendo que eu vou... Para a região falando. Caiçara. Vamos falar das comidas que a gente vai fazer hoje? Vamos Conta falar. um pouquinho da história de... Você vai fazer quais pratos? Eu vou fazer para vocês que estão no tablet, no celular assistindo, vocês vão ficar só com a vontade mesmo. Não, mas olha, eu acho que é igual eles comer, porque eles aqui- falam, tá uma delícia. Que falam, bom. Então, ó, se tá uma concentram. delícia. Eu vou preparar para eles uma coisa que eu, como pesquisador de sabores, eu entendo que é uma das principais sínteses de sabor da alimentação caiçara. É uma combinação que só aqui eu consigo encontrar. É a ova de tainha, ela é empanadinha no fubá, temperado com limão cravo, que é um limão bem típico daqui. Não é nativo, mas é usado há muito tempo. Limão, sal, e a gente empana ela e dá uma fritadinha. Aí a gente corta uma rodela dessa ova. Isso é o café da manhã do caiçara antigo, tá? Isso que eu ia perguntar, isso é uma comida que você pegou das pessoas do jeito que elas faziam? Do jeito Não que é elas uma faziam. criação sua? Não. Eu Uau. praticamente não crio, praticamente eu Copia. reproduzo receitas históricas. Uau! Então eu vou fuçando aquele negócio. A grande dificuldade é ingrediente. Muitas vezes a gente não acha ingrediente. É, ova da tainha só na época e tal, né? Esse ano, por exemplo, está até sendo discutido uma questão do defeso da tainha. Porque Sim. o ano retrasado, ano passado, pescaram muita Demais. tainha ovada. Ovada. E aí os E anos aí, seguintes... no ano seguinte... Agora, o pescador também não sabe, né, se a tainha está ovada ou não. Pois Ele é, joga a rede... E vem. E aqui tem histórias fantásticas, assim, de lances de tainha que vieram 15 mil peixes. Eles não tinham mais o que fazer com peixe. Então nós vamos preparar essa ova e o café de garapa, que é o café preparado com a cana, né?
o caldo da cana. A gente ferve o caldo da cana, passa ele sobre o pó de café. Então ele já sai adoçado. Ah, você já comprou um caldo de cana, então? Já, Na cidade? comprei, trouxe. Eu falei, como? Ele vai moer Cadê a aqui? cana? Não, eu trouxe. Não dá. E aí eu vou oferecer para vocês degustarem a combinação, a junção desses dois. Então é pôr uma rodelinha de ova na boca, aí você, detalhe técnico, amassa entre a língua e o céu da boca, joga um golinho de café, mistura aquilo. Isso é uma experiência gastronômica caiçara. Então você repete na hora que a gente for comer, porque eu já esqueci. Repito. Você, Isa, criança daqui, você chegou a provar esse café? Sim, era muito comum. A tainha, o peixe, no café da manhã não existia isso de comer que a gente está acostumado hoje, né? Comer fruta, tomar suco de laranja, Pão. né? Pão, não existia. Era tudo que tava, o que tinha no dia, né? Às vezes era sobra do jantar, do almoço, virava o café da manhã, mandioca cozida, milho, que a gente também, por conta das plantações, então tinha de tudo um pouco. Mel tinha? Mel, não me lembro. Melado às vezes melado tinha. Melado era mais comum. Mas o café de garapa e essa ova, E a ova era você comum. lembra de comer e ir pra escola depois? Lembro de comer. Ai, Você tem que quantos show. anos, Isa? Eu tenho, vou fazer 29. 29. E você pegou todas essas coisas ainda? Peguei algumas coisas. Eu tenho uma mistura muito grande, porque eu sou caiçara, nasci aqui, meus tios também, né, foram criados aqui, mas a minha avó era baiana. Então eu tenho uma influência caipira com Sua avó caiçara. morou em São Paulo também. Morou em São Paulo, então tem muitas coisas que eram muito caipiras. Que a gente até trocando assim informações de como era a referência mais caipira do que caiçara. Mas existia de tudo um pouco, era uma experiência boa. Que são indivíduos próximos, né? São culturas muito Sim. próximas. Eu sempre digo caipira ou Caipira e caiçara, caiçara, né? de lá da serra, São caiçara ou parentes, caipira do mar. primos. Né? A concepção, até a palavra, né? Caipira vem daquele que corta o mato e faz a roça. Então assim, eles são indivíduos que estão próximos à natureza, estão morando na natureza, né? Então não muda muito a concepção espacial de construção de casa, é a mesma, aquela casa de barro, com telhadinho de sapé, Baixinha. Baixinha. tudo isso vem da cultura indígena e né, foi assimilada por esses híbridos todos, né? O mameluco, o cafuso, o caboclo. O Heitor não escapa não, vamos voltar pra comida. Vamos voltar pra Você comida. já tá na casa aí, meu. Nós vamos fazer o café de garapa, vamos fazer essa ova. Aí, como para degustação do prato principal, né? Eu vou fazer o azul marinho, que é um peixe. Eu vou trabalhar com peixe seco, porque o peixe seco é muito importante na história da alimentação do caiçara antigo. Porque você falou, pescou não sei quantos mil quilos de tainha. Isso. Tinha que ser Secava, né? Secava. É uma técnica que veio trazida da Europa, é a mesma técnica do bacalhau. Então eles espalmavam o peixe, que eles chamam limpar o peixe é consertar. Então eles consertavam o peixe, escalavam o peixe, que é espalmar, salgavam e punham para secar. E esse peixe seco, ele era importante porque ele era a reserva alimentar. Quando o mar estava... Dispensa. Ele era o dispensa. freezer. E o freezer, Dispensa do exatamente. caiçara. Quando o mar ficava arruinado, assim, que não dava para o cara sair pescar, ficava às vezes 10 dias ruim e tal, ele recorria a esse peixe seco. Então o peixe seco sempre tinha na casa do caiçara antigo, né? E tinha sempre a história do fumeiro em cima do fogão de lenha, também para defumar algumas coisas. Até porque aqui para secar no sol é complicado também, né? Úmido. Uma umidade muito grande aqui. Então nós vamos usar o peixe seco para fazer dois pratos. Um é o azul marinho, que é com banana verde. E um detalhe curioso é que o azul marinho leva esse nome porque o caldo fica azulado. Ele fica azulado por causa de uma reação química que acontece entre a cica da banana e a panela de ferro. Se não usar esses dois elementos, se a banana não for verde ou a panela não for de ferro, não azula. Aí é só peixe com banana. E a gente vai comer isso com farinha, vai fazer o pirãozinho na cuia. Nós vamos fazer também um prato caiçara, uma derivação do azul marinho, que é o peixe com banana, que é o peixe seco com abóbora, que eu aprendi no quilombo da fazenda, com a Laura, que é filha do seu Zé Pedro, e ela falou que era um prato que eles comiam com frequência. Esse Pedro que o Chico... Isso, Zé Pedro do outro vídeo. que legal. Entrevistei a filha dele, a Laura, que me passou os elementos dos hábitos alimentares quilombolas, que são caiçaras também, né? São quilombolas, são locais aqui. Ô Heitor, e os temperos disso tudo, assim, além do sal? Cebola, o sal que já está no peixe, então não vou acrescentar, e coentro do mato, que é um coentro nativo, que parece um almeirão.
Sim. Ele tem um outro sabor, diferente daquele coentro que a gente costuma comprar. Você acha muito diferente o sabor? Completamente diferente. Não é nem aproximado? Lembra Eu um acho que pouco. lembra, Lembra um pouco, no fundo, assim, mas é muito mais suave. É o mais outro suave, coentro é você mais acha? forte, o outro coentro puxa mais a presença. Então depois eu vou ver a folha, mas assim, eu tenho chamado um coentro parecido com esse que você está falando, eu achei que fosse o mesmo, coentro indiano. Ah, Ele é perene, né? Ele não morre, né? Você vai cortando as folhas, vai Isso. saindo e aí vai soltando Vai brotando semente e ele mais. vai brotando do lado. E aí também tem o nome de chicória no norte do Brasil. no norte do Brasil, Será que isso não teria vindo com os portugueses lá da Ásia? Não, Pode ser. Não sabe, né? De Pode onde ser, vem. é possível. Porque, Coentro por exemplo, indiano, a salsinha é um ingrediente habitual na culinária caiçara desse período que eu tô falando. E ela não é nativa do Brasil. Sim. Então é bem E possível tem, que né? isso, e tem. É. É bem possível que esse coentro tenha vindo de fora. Bom, você vai Sim. botar o coentro, salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. Não, salsinha e cebolinha não, desculpa. Não. Cebola. Cebola, coentro, o peixe e a banana. Algumas pessoas, quando tinha, colocavam um tomatinho, aquele tomatinho cereja, que também aqui é mato. Aqui é uma... E aí hoje a gente não tem, então hoje vai ser sem o tomate. E vou fazer uma sopa d'água para vocês também. Uma versão com peixe seco, uma versão sem peixe seco. Garanto que pouca gente que está vendo esse vídeo já sabe o que é uma sopa d'água, mas vocês vão descobrir. Legal. Escuta, e vamos lá para a cozinha agora? Vamos. Você quer dar mais algum detalhe sobre a comida que a gente vai fazer? Não, a gente pode continuar conversando. Vocês vão me perguntando, porque assim. Eu acho que é o melhor jeito, Como né? diz a Isa, Ele falo fala. mais que a nega do leite misturado com a homem da cobra. Então, eu vou falando. O homem da cobra é bom, hein? Nega do leite. É. Então vamos lá, gente, vamos lá. Bom, a nossa cozinha, uma cozinha de casa mesmo, né? Não tem um preparo assim para filmagem e tal, mas vai dar pra gente se divertir bastante. Vai dar muito, cara, não tem problema. Eu sou bem versátil para filmar, viu? Você não se preocupe. Eu já deixei mais ou menos no jeito aqui. Tem uma ordem das coisas que você vai fazer, vamos começar por Eu vou começar pela ova. Então, ova. aqui, ó, só para o pessoal ver. Aqui é o peixe seco, a gente depois vai trabalhar com ele. A farinha de mandioca artesanal, aqui da tuba, né? Essa farinha é grossa, fina, média. Essa é a fina. Essa é a fina. Tem dessa e tem um pouco mais grossa. Esse aqui é o coentro do mato, que a gente tava falando sobre ele. Esse aí é o coentro do mato. É, Posso tem- apertar ele para cheirar? Pode, claro. Tem um tipo dele que não tem esses espinhozinhos. Esse aqui ele ainda tá brotinho, ele fica um pouco maior. E é uma folha mais dura. E tem uma outra folha que ela é lisa aqui, sem espinho, ela é um pouco mais macia. Mas são variedades? São esses dois tipos que aqui são chamados de coentro do mato. Tá, deixa eu ver se é esse aí que eu conheço. É esse mesmo. É o mesmo? É o mesmo, é. Que é chamado de chicória. Pois é. E acho que conforme o lugar que ele cresce, ele fica com mais cheiro, menos cheiro. Tá. Então aqui, Isso aqui é ova de tainha? essa é a ova de tainha. Mas então você compra já processado. Não, Isso não é desse tem jeito? processo. É assim, Ah, isso tá dentro da tainha? tá dentro da tainha. Eu pensei que parecia uma salsichona. Parece, é. Ela tem uma película, ela fica dentro da tainha. E agora eu vou. Rani, você pega pra mim um limão? Cravo? Isso não foi defumado, não foi nada? Nada. Eu só tinha. Esse cheiro é... Ah, não, o dela. cheiro é do peixe. Ah, o peixe tá cheirando, mas ela tem um aroma Ela tem um cheirinho? característico. Posso sentir o cheiro? Pode, claro. Isso aqui na verdade É bem mais suave do que o peixe. é o caviar do caiçara, né? Bom, vou mostrar esse limão, que esse limão é o limão... Como é que você chama ele? Limão cravo? Limão cravo ou limão vinagre. Que nasce aí praticamente sozinho. Né? Também conheço como limão caipira. Um detalhe importante, gente, pra gente fazer a comida caiçara, eu tenho aqui em casa, sei lá, uma diversidade de facas. Tem faca de chefe, eu ganhei do meu amigo Fernando Mondim, facas ótimas. Mas essa é a faca da comida caiçara, porque é uma peixeira a lâmina de ferro. Isso ajuda na coloração do azul marinho. Então ajuda. Eu ia falar, quando não tem panela, pode cortar com a faca Ajuda, também, né? ajuda. Então a ova nós vamos temperar. Vou temperar a ova só com limão e um pouco de sal. Então, como é que será que era a conservação dessa ova quando não tinha geladeira, né? Porque você tirou de dentro da geladeira, não foi? Eu tinha ela congelada, na verdade, que a gente não está na época da tainha ainda. Ela foi comprada no ano passado e eu tinha ela congelada. Até onde eu sei, ela era consumida assim, pescou, tirou a ova, já consome. Já consome na época. O que é muito saudável também, porque você está O que é muito comendo saudável, lógico. alguma coisa bem fresca, né?
Agora, dá também para secar essa ova, dá para defumar. Você usa sal comum, sal marinho? Eu uso sal marinho. Sal marinho. É, uma Aqueles questão de rosa, gosto. você não é muito fã deles? Do Himalaia? É. Eu duvido que eles sejam do Himalaia, porque se realmente todo esse tanto de sal rosa do Himalaia que está sendo Chateado. comercializado veio de lá, o Não Himalaia dá pra está no nível do mar, escalar cara. mais, Não, tava no nível do mar já. Não, mas vai ficar ali pertinho, tem um buracão lá. Só se for. Deixa eu acreditar. Deixa eu acreditar que é do Himalaia. Era tão chique comer sal do Himalaia. Olha quanto tempero, gente, que maravilha. Isso aqui é o paraíso. Deixa eu achar o fubá aqui. Pra mim. E aqui as pessoas vêm assim e falam, não, por que vocês guardam tudo em vidro? Ué, porque Gente, aqui tem muita A umidade, né? umidade de Ubatuba não é uma umidade relativa, Dora, é uma umidade absoluta. Absoluta. Se a gente não guarda em vidro, não dura nada. As coisas emboloram muito rápido. Eu peguei um pouquinho das flores que você me ensinou a comer. Ah, essas flores de hibisco, né? É. Que legal. Nossa, ficou lindo mesmo. Porque isso aqui é fubá, então? Isso aqui é fubá. Aham. É possível empanar na farinha de trigo, mas eu tô É, puxando para o mais tradicional, tá? Mas fica bem diferente também, né? Fica bem diferente, É é. uma crocância outra, É. diferente. É que nós estamos fazendo aqui uma reprodução de uma época, de uma receita de uma época em que a farinha de trigo era muito rara, não tinha com frequência aqui. Vinho embolorado também. É, Ela chega É, embolora a farinha de trigo, né? E agora? ver em qual chapa eu vou fazer nessa aqui, ó. Trabalhar hoje só com panela de ferro, tá, gente? Oba! Outro detalhe aqui é que como nós estamos no meio da Mata Atlântica, você limpa a casa, em 6 horas já tem teia de aranha. Porque as aranhas elas falam, oh, destruiu minha casa, tá? Então, toda vez que eu vou usar uma panela, eu tenho que lavar. A não ser aquelas que a gente usa todos os dias. Né? É, mas você Mas lava assim- porque pode ter algum bichinho aí, né? É, pode ter uma. Olha o que ele tá falando, gente. Aqui, olha a vista da cozinha, que delícia. Bom, você vai fritar isso no quê? Eu vou fritar na banha de porco. Uau! Eu vou deixar secando ali. E a banha eu tenho conservada aqui, eu mesmo preparei. Então o que eu faço? Eu vou no açougue, aí eu compro 2 kg de toicinho gordo, pico em pedacinhos pequenos, em cubinhos, ponho numa panela grande, foguinho bem baixo e deixo. Aquilo vai derretendo, derretendo. Então depois de uns 45, 50 minutos, é só passar a escumadeira, tiro os pedacinhos de fibra que ficaram, e aí eu guardo, ó, até já está meio no fim. Eu guardo a banha, dura meses, e a gente vai usando um pouquinho. Enquanto tá pegando o gosto aqui do tempero, eu vou preparar o café Legal. pra gente. Eu vou fazer uma pergunta pra Isa. Ô Isa, você tem visto o pessoal comer essa ova de tainha ainda? Sim, os caiçaras nativos eles consomem ainda. Ainda. Os mais novos, a minha geração e a mais recente, não tanto. Aham. Já faz cara feia. Você esses gosta de pratos. comer? Eu gosto. Gosta? Eu gosto. Mas- Tem muita comida que não se come mais. Então os caiçaras, minhas primas que são mais velhas, elas consomem até hoje. Então às vezes a gente faz e aí Chama elas. ou posta, né, nessa coisa de rede social e ai, nossa, vou fazer hoje também, que é a ova com café de cana, que não se toma mais. Aqui em Ubatuba não tem nenhum café, por exemplo, que sirva o café de cana. Eu acho que em nenhum lugar nunca vi. Nunca viu, Só né? na Mas casa aqui de a quem gente tem o imaginou que hábito. poderia existir pelo fato de Pô, ser daqui, né? é, Mas não tem. não tem. E então é a ova da tainha, é o virado de banana, que a gente consome muito. Sem queijo. Sem queijo. É, É a queijo é banana coisa e a de mineiro, farinha. né? É, Mas só o esse- virado Esse e. virado que você consome, que é a tradição da sua casa, já tem uma influência bem da roça, bem caipira. mas muitos caiçaras consomem. As minhas primas que são mais velhas que são caiçaras, elas consomem. É natural. Tem Ô, coisas que se casam. Sim. Heitor, enquanto eu tava falando com ela, você já fez algumas coisas. Eu tô né? fazendo uma mistura aqui, porque é o seguinte, só o caldo de cana fica muito doce. Fica mesmo. Então eu ponho metade caldo de cana, metade água, e aí eu passo dessa forma. E você Senão já fica- botou o café ali no coador, né? O pó já tá aqui. Pode já estar no coador. Já. Então, eu vi uma vez uma pessoa fazer, foi até a dona Joana que fez o tipiti. Ela ferve o pó junto. Não. É um outro jeito. É, outro jeito e de fazer. depois ela coa. Aham.
É um outro jeito. Bom, você tá Aqui a banha. aqui na banha. Eu vou até apagar o fogo para não queimar, vou deixar ela aí só para derreter. Tá. E agora eu vou empanar. Ah, você empana inteira. Empana inteira. Óleo bem quente. A gordura é bem quente. É, óleo, gordura bem quente, é. Tá fumaciando. A banha não dá aquele barulhão, né? Que É, nem eu o óleo, coloquei né? pouquinho também, né? Mas dá menos barulho. E tem menos água, né? É. E aí eu quero ver o que você vai fazer. Você vai virar... Aí eu deixo um tempo cada face dela. Aham, vai virando. É. É praticamente como se fosse uma selagem, né? Então a gente vai comer ova crua, né? Não, porque o calor da selagem, no meio ela fica mais macia. No centro ela fica menos Mas passada. chega a cozinhar. Vamos chamar de ao ponto. Ao ponto. Tá. Ovas ao ponto. Aqui você tá fervendo a água com a garrafa. Com a garapa. Não deixe chegar em ponto de ebulição. Não? Não, porque é uma recomendação. Os baristas dizem que no nível do mar a gente não deve deixar a água ferver. Modifica o sabor? Deixa o café mais ácido, queima mais os óleos do pó. Então a que gente interessante. deixa num ponto quase. A dona Joana, quando ela fez, ela ferveu muito e tirava a espuma, porque na Sei. espuma ficava Ó, sujeirinha. deu. Tá vendo? Não deixou ferver. Não deixei ferver. Agora aqui eu vou ter que trabalhar com... É, mas você já tá fazendo uma comida mais sofisticada, né? Então, Não, não é sofisticado. Sim, tem um pouco mais de... A gente vai juntando informações, né? Acaba dando um certo apuro técnico isso. Olha, ficou enviesado. eu vou falar um negócio pra vocês. Eu guardei essa ova porque eu intuía que eu devia guardar para uma ocasião especial. E a ocasião é hoje. Uau. Chegou a hora. Que legal. Isso aqui é uma iguaria. É uma iguaria, sim. Eu ia até comentar que isso aí é... Eu me sinto comendo uma comida que... Não, isso aqui Quantos é uma seres coisa... humanos já comeram isso, né? É. Tá vendo que dentro ela fica um pouquinho mais mal passada. É, parece um fubá que não cozinhou ali dentro, né? Isso, exatamente. E amarelo mesmo? Amarelo. gente? Agora E o pão do café também vai ficar bonito. Agora é... O pulo do gato é esse aqui, ó. Café de garrafa, gente. O café de garapa é mais fraco? Eu acho... Bom, como eu normalmente tomo café com pouquíssimo açúcar, pra mim ele pesa um pouco mais, é Ele mais vai doce. ensinar, É. então. Aí como é que se come isso? Ah lá, Tá quente o explica. café ainda, hein? Mas já dá. A gente põe um pedaço disso aqui na boca. E aí aperta contra o palato, é isso? Uhum. Aí eu fiz aquela pasta. Faz um teto? E essa combinação é uma experiência gastronômica única. Só aqui no litoral norte do estado de São Paulo que a gente consegue isso. Ai, meu Deus. Bom apetite. Amor, você é a próxima. Não, você é o próximo. Eu? Então é você o vai próximo. filmar. Claro, você é o Filma próximo. eu. Filma Mas é eu. muito bom. Puta que pariu. Amor, entendi, tem que fazer o teto, né? Faz o teto, Tem que fazer exatamente aqui. Pôs aqui a ova. o tetinho da casinha. Aí você esmaga, espalha e é um Quero. negócio bom pra você. Põe o café primeiro, amor, pra Tem fazer. mó cheirão de peixe. Primeiro molha um pouquinho a boca com café. Não, Tem que amor. molhar com café a boca? Ele molhou primeiro com café. Não, eu só queria ver se estava muito quente. Ah. Faz o teto. Ele tem um cheiro forte de peixe, mas o sabor é muito suave. Vamos ver se a expressão do rosto é prova. Às vezes é só eu que gosto.
Não sei, eu achei bom. Não sei se eu fiz certo, mas tá bom. Não, mas é que ele não para muito ali. Acho que a minha língua não é tão A forte. igual. combinação mistura. dos dois, a né? combinação dos dois é um sabor que você não encontra Não com tem. outras combinações. Sabe o que parece aqui? Um bolo. Ah, um bolo a textura, salgado. né? É uma É. textura de bolo isso. É. É isso mesmo. O café tá perfeito, não tá muito doce. Não tá pra muito mim. doce, é. Não, tá ótimo. Tá com aquele gostinho de garrafa, né? Gente, Adriana, agora é você. vocês experimentam na sua casa, inventam um jeito de fazer, porque Você quer esse filmar? aqui- Arruma um jeito de encontrar tainha. Agora eu, mas eu Óbvio, quero tainha. dar um bico no café, igual ele fez. Ó, eu preciso Que eu acho que confessar. faz diferença. Eu estava com receio por causa do cheiro do peixe. Hum, Mas tá uma delícia, ele gente. tem um cheiro de óleo do peixe. Mas não é forte. E esse azedinho, do que é? É do limão? Limão. Porque ele tem uma hora, que você mastiga, é a capinha. Ela tem um amarguinho. Um amarguinho suave. Mas o amargo eu adoro o amargo. É. Você vê, uma pessoa refinada não é que nem Delícia nós. café, Ela gente. pega um guardanapo. Uma pessoa fina. Ah não, eu gosto de A botar gente a mão na coloca a comida. mão, Não, né? não, não, não. Eu tenho que. A minha mão passa energia, desculpa. Aí não. Mas ela é... Gente, eu tô degustando esse negócio, porque tá bom. Não dá pra você comer depressa, tem que comer devagar. Ai, gente, é muito gostoso. É muito bom, não é? Sabe que nem Nossa. cuscuz você toma com café de manhã? É tipo essas coisas que é gostoso de tomar com café de manhã? Uhum. Ai, É adorei. altamente nutritivo, absolutamente orgânico. Ó, pegando mais um pedaço, gente. Tá muito bom. Eu que só pego de pouquinho. Isso é um brinde de café. Uhum. Isa, Pra mim, tá no ponto certinho tintim de pra sal. você. Nossa, que Tá maravilha. tudo bom. Vamos filmar isso agora. É que se a gente puxa no sal, descaracteriza o sabor. Né? Nossa, Eu aprendi a comer carne sem sal na tá Argentina. maravilhoso. É gostoso, né? Eu Vai fui lá, lá em Isa. Buenos Aires uma vez. Eu vou comer mais sentada. Vê se Vamos, você senta, consegue senta, também. sentar. Vamos Olha lá. É que a gente tá filmando, mas o certo disso é De comer momento, sentado, sem pressa. Não, mas Vamos reviver. nós estamos encenando também, né, gente? É. Então, Eu não tô, não. Mas eu tô de Mas verdade. não, encenando de pé. Eu já falei pra ele que tudo que eu faço é de verdade. Pensa mais de ceninha. Eu vou reviver. Não me desmascara, não. Não, vivo. E aí, Isa, tá com gosto que a sua avó fazia? Tá. É, Nossa, dá até aquela... tá bom. Tá bom. Gente, que delícia. Ó, tá perfeito de sal, de açúcar, textura, sabor, Que tudo. bom. Heitor, Gente, Feliz, muito eu bom. fico feliz principalmente porque, quer dizer, principalmente não, principalmente porque vocês estão aqui. Mas um dos motivos de eu ficar feliz é que eu não sou caiçara, então é um risco maior pra mim, né? Eu vou comer o risco outro. de eu errar é maior. é, mas a Caissara aqui falou que tá com gosto da que a vovó fazia. Tá bom, né? Podemos acabar, viu, gente? Pode comer à vontade. Então vamos, Delícia. pausa para nós comerciais, vamos comer. Isso, vamos comer depois a gente volta. Até pro já, fogão. gente. Até já, Mais até uma. já.